Olá, meu nome é Eli Junqueira, professora de língua portuguesa, e nossa aula de hoje é sobre concordância, concordância verbal e nominal. Mas eu já quero te adiantar que nós vamos falar muito sobre concordância verbal e falaremos pouco sobre concordância nominal. A justificativa para isso é que a banca CESP pouco explora as regras específicas de concordância nominal. Por esse motivo, nós vamos focar em concordância verbal. Bem, o que é chato no estudo da concordância verbal? Seriam os casos particulares, os casos especiais. Porém, eu tenho uma boa notícia para você. Banca CESP gosta muito de explorar a regra geral da concordância verbal. Então, ela não vai ficar te pedindo as particularidades. Então, vamos estudar menos particularidades e vamos focar nos casos da regra geral. Casos da regra geral, exatamente. Até para estudarmos a regra geral, há alguns casos específicos que eu tenho que te chamar a atenção. E qual é o grande desafio que a banca nos propõe nas questões de concordância verbal? De localizar adequadamente o sujeito. E isso é obstáculo para muitos. O que vem a calhar aqui? A nossa aula de análise sintática, a nossa aula de sujeito. É necessário identificar o sujeito, saber analisar qual é o sujeito dentro daquela oração que a banca ali nos propõe, né? Como também classificar o sujeito. Porque se o sujeito é simples, eu tenho uma regra. Se o sujeito é composto, nós já temos uma outra regra de concordância. Sujeito oracional, outra regra. Sujeito indeterminado já é outra regra de concordância. Então perceba que na aula de concordância verbal, nós vamos recordar algumas regras específicas do sujeito, que se faz necessário, esses itens estão ali no capítulo de concordância verbal de qualquer gramática e não apenas na minha aula. Então vamos começar. Olha só, como a regra geral é o verbo concorda com o sujeito, nós vamos nos dedicar a fazer algumas frases a fim de localizar o sujeito adequadamente. O que eu quero com isso? Que você aprenda o modelo de como localizar adequadamente esse sujeito. Para isso, eu fiz aí 10 frases e nós vamos localizar o sujeito juntos, ok? Então vamos lá. Na tela eu coloquei para você a regra geral e a regra geral é: o verbo deve concordar com o sujeito, ou seja, o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Então você vai se preocupar em localizar o sujeito, mais especificamente em localizar o núcleo do sujeito. E a regra geral nos fala que se o núcleo do sujeito está no singular, o verbo também vai ficar no singular. Se o núcleo do sujeito está no plural, o nosso verbo também vai ficar no plural. Lembrando que concordância verbal vai analisar o verbo quanto ao número, singular e plural. Nós não vamos nos preocupar com a flexão desse verbo em relação a tempo. Isso não é matéria de concordância, é a concordância do verbo com o sujeito em relação a quê? Ao número, singular e plural. Esse é o foco de concordância verbal. Então vamos aí à nossa primeira frase, ao nosso primeiro exemplo. Os usuários das redes sociais esperam que suas postagens obtenham repercussão positiva. Observe que nesse período há duas orações, porque eu tenho dois verbos. Lembrando que para cada verbo eu vou buscar o sujeito, ou seja, cada oração tem o seu sujeito. Eu vou separar aí as duas orações e vamos verificar cadê o verbo da oração 1, cadê o sujeito da oração 1 e cadê o sujeito da oração 2, ou melhor, o sujeito do segundo verbo. Analisando a primeira oração. Os usuários das redes sociais esperam. Quem espera? Os usuários das redes sociais. Tudo isso seria o sujeito. Só que em uma questão de concordância verbal, vamos nos ater ao núcleo do sujeito. Qual é o núcleo? Lembrando que no núcleo do sujeito não é inserido o artigo, tá? O núcleo do sujeito é a palavra usuários. Usuários é o núcleo do sujeito, o núcleo do sujeito está no plural, por esse motivo o verbo fica no plural. Professor Elis, como isso é cobrado para mim? Ele vai simplesmente falar assim para você na prova. Esperam, a forma verbal esperam, está no plural para concordar com o termo usuários. Questão correta. Uma forma errada, questão ficando errada. Espero está no plural
para concordar com redes sociais? Aí estaria errado. O núcleo é usuários e o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Vamos analisar a segunda oração. Que suas postagens obtenham repercussão positiva. O que vai obter repercussão positiva? As suas postagens, está aí o núcleo. Qual é o sujeito, né? Falei núcleo, perdão. Esse é o sujeito. E qual é o núcleo? Postagens. O verbo fica no plural para concordar com o núcleo do sujeito, que também está no plural. Mais um exemplo número 2. As pessoas mais fechadas tendem a ter maior propensão ao uso compulsivo do celular. Aqui nós temos uma locução verbal. Lembrando que locução verbal equivale a uma única oração. Quem tende a ter maior propensão ao uso compulsivo de celular? As pessoas mais fechadas. Então está aqui o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Pessoas. Então o verbo fica no plural para concordar com o núcleo do sujeito. Observe que quando você tem uma locução verbal, quem vai flexionar é o verbo auxiliar para concordar com esse núcleo. Já já eu falo um pouco melhor sobre as locuções verbais e a concordância. Terceira frase, terceiro exemplo. Existem opiniões distintas quanto ao fato de o uso de celulares ser ou não benéfico. O que existe? Opiniões distintas. Está aí o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Opiniões. Então, opiniões, elas existem. Núcleo está no plural. Por esse motivo, o verbo existir também foi flexionado no plural. Quarto exemplo. Demonstrar seus sentimentos e emoções não é fácil para alguns indivíduos. O que não é fácil para alguns indivíduos? Demonstrar seus sentimentos e emoções. Observe que, se eu perguntar qual é o núcleo do sujeito, seria demonstrar. Quando você pergunta quem é o sujeito do verbo em questão, e você tem um verbo no infinitivo aí como sujeito ou ainda como núcleo do sujeito, por regra, esse verbo ficará no singular, mais especificamente na terceira pessoa do singular. Quinta frase. Algumas pessoas têm o hábito de frequentar as redes sociais sem travar diálogos. Verificando quem é o sujeito do verbo em questão. Quem tem o hábito de frequentar as redes sociais? Algumas pessoas, está aí o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Pessoas, o núcleo do sujeito está no plural, por esse motivo o verbo também fica no plural. Agora faz-se necessário comentarmos sobre o acento diferencial, porque os verbos ter e vir, eles levam acento para diferenciar o singular do plural. Então olha só como funciona, ter e vir funcionam aí da mesma forma. Verbo ter. Ele tem, singular. Eles têm, plural. Para marcar o plural, usa-se o acento circunflexo. O mesmo, então, vai ocorrer com o verbo vir. Ele vem, eles vêm. Plural, para marcar o plural do verbo ter e do verbo vir, basta colocar o acento circunflexo. Olha só, derivados dos verbos ter e vir também vão receber o acento diferencial. Porém, com uma diferença. Para exemplificar, eu usei aí os verbos manter e convir. Manter deriva do verbo ter, convir deriva do verbo vir, e esses verbos recebem acento diferencial da seguinte forma. Você vai marcar com acento agudo para marcar a forma singular e o circunflexo para marcar o plural. Então aqui eu tenho ele mantém. Derivou do verbo ter para marcar o singular, acento agudo. Eles mantêm. Para marcar o plural, acento circunflexo. E o mesmo, obviamente, ocorre com o verbo vir. Convém, singular, acento agudo. Convém, plural, acento circunflexo. Ok? Só um detalhe que é dúvida de algumas pessoas, não vamos confundir o verbo ver com o verbo vir. O verbo vir funciona como o verbo ter. Quer marcar o plural, basta colocar o acento circunflexo. Agora, o verbo ver, como seria o plural do verbo ver? Eles veem. O plural do verbo ver, você dobra o E e não mais se usa o acento circunflexo. Quais são os verbos particulares que no plural dobra-se o E
E de acordo com a nova ortografia, não mais vai usar o circunflexo no primeiro E. Não sei se você é do tempo do credé-lever, eu sou desse tempo, em que nós decorávamos credé-lever para saber quais eram esses verbos particular. Em particular, seriam os verbos crer, dar, ver e ler. No plural, dobra-se o E e não mais usa-se o acento circunflexo. Um exemplo, eles leem, dobrou o E, sem acento circunflexo. Então, não vamos confundir aí o verbo vir com o verbo ver. Eles vêm, um E, acento circunflexo. Eles veem, dois Es, e não mais se usa o acento de acordo com a nova ortografia, que é a ortografia vigente no nosso país e também em todos os países falantes aí da língua portuguesa. Na sequência, vamos a mais um exemplo para treinarmos a concordância e a localização adequada do sujeito. Frase 6. Os instrumentos que se utilizam no trabalho não mantêm sentido por si mesmos, por si próprios. Olha só, eu vou dividir as orações para ficar mais fácil de localizarmos o sujeito adequadamente. Essa oração aqui, eu vou chamar de oração 2. Então, olha só, que se utilizam no trabalho, eu vou chamar de oração 2. Oração 1, ela foi quebrada. Oração 1 seria os instrumentos, ela começa aqui e continua lá na frente. Os instrumentos não mantêm sentido por si mesmos. Olha só, não sei se você observou, mas temos aí o que como pronome relativo. Os instrumentos, os quais se utilizam no trabalho. Nós já aprendemos que uma oração introduzida por pronome relativo é uma oração adjetiva. E as orações adjetivas, comumente, elas aparecem intercaladas à oração principal. Vamos nos ater ao sujeito do verbo manter, ou melhor, o sujeito da oração 1, o sujeito da oração principal. Os instrumentos não mantêm sentido. Quem não mantém sentido? Os instrumentos. Os instrumentos, falando de forma mais específica, o vocábulo instrumentos é o núcleo do sujeito do verbo manter. Verbo manter derivou do verbo ter, marca-se com acento circunflexo para marcar aí o plural, concordando com o núcleo instrumentos. Ok, localizamos o sujeito da oração 1, que é a oração principal. Agora vamos buscar o sujeito da oração 2. O que nós temos na oração 2? Os quais se utilizam no trabalho. Esse pronome que substitui a palavra instrumentos. Então vamos lá. Instrumentos, substituídos pelo que, se utilizam no trabalho. O que se utiliza no trabalho? Instrumentos. O sujeito é o pronome relativo que substitui a palavra instrumentos. Olha só, depois eu reforço essa regra com você, que é um caso específico, mas já é legal de você entender neste momento. Quando a palavra que for o sujeito do verbo, se a palavra que é um pronome relativo e é o sujeito da nossa oração, o nosso verbo concorda com o termo que o que retoma. O que retomou instrumentos. O que é o sujeito e o verbo concorda com a palavra que o que retoma. Agora, olha só, nem sempre o que exerce função de sujeito. Então, nem sempre o verbo vai concordar com a palavra que o que retoma. O verbo concorda com a palavra que o que retoma apenas quando ele exercer função de sujeito. Depois, vamos observar isso melhor em um outro momento da nossa aula, ok? Vamos à próxima frase, número 7. Podem existir muitas diferenças entre eles, mas não tem ocorrido desentendimentos significativos no encaminhamento do processo. Temos aí duas orações analisando o sujeito da oração 1. Podem existir muitas diferenças entre eles. O que pode existir? Muitas diferenças. Muitas diferenças é o sujeito, o núcleo do sujeito é diferenças. Na locução verbal, quem faz a flexão para concordar com o núcleo do sujeito é o verbo auxiliar. Mas não tem ocorrido desentendimentos. De novo, uma locução verbal. O que não tem ocorrido? Desentendimentos significativos. Núcleo do sujeito, desentendimentos. O núcleo do sujeito está no plural. O verbo também vem no plural. Como é uma locução verbal, quem vai flexionar para concordar com o núcleo do sujeito é o verbo auxiliar. Verbo ter no plural marca-se aí com acento circunflexo, fazendo a concordância adequada. Frase 8.
convém que o ministro abdique do cargo devido aos sérios rumores. Então temos aí mais uma vez duas orações, analisando o sujeito da oração 1. O que convém? Que o ministro abdique do cargo devido aos sérios rumores. Verificou que o sujeito do verbo convir foi toda uma outra oração. A esse tipo de sujeito nós chamávamos de sujeito oracional. E quando o seu verbo tem como sujeito toda uma oração, como aqui ocorreu, por regra esse verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Falando de forma mais simples, o verbo tem como sujeito toda uma oração, esse verbo fica no singular. Observaram também que aí eu tenho o verbo convir, derivado do verbo vir, para marcar o singular de qualquer verbo derivado do vir ou do ter, marca com acento agudo. Se não colocasse um acento aí, nós teríamos um erro ortográfico, tá? Agora vamos analisar quem seria aí o sujeito do verbo abdicar. Quem vai abdicar? O ministro. Então, o verbo aqui concorda com o sujeito. O que eu quero te chamar a atenção? Não é porque toda essa oração é sujeito de uma outra que essa oração não vai ter o seu próprio sujeito. Uma coisa não anula a outra, tá? Você faz a análise independente. Mais duas frases. Frase de número 9. Cabem aos trabalhadores encontrar sua realização para além do que o objeto que finaliza. Buscando quem é o sujeito do verbo caber. O que cabe aos trabalhadores? Encontrar sua realização para além do objeto. Porque esse que finaliza já seria um outro verbo, já é uma outra oração. Bem, o que cabe aos trabalhadores é encontrar sua realização. Percebeu que busquei o meu sujeito, o núcleo seria um verbo. Quando você tem um sujeito e um núcleo seria o verbo, por regra, esse verbo fica no singular. Isso já apareceu em exemplos aí anteriores. Então aqui nós temos um erro de concordância. O correto seria cabe aos trabalhadores encontrar sua realização. Por que propositalmente eu coloquei errado para vocês? Porque quando você tem uma questão de reescritura, em que você tem que observar se há ou não a correção gramatical, né? Muitos vão pensar o seguinte, que o caber estaria concordando com os trabalhadores e tudo certo, mas você jamais vai pensar que trabalhadores é o sujeito do verbo. Por qual motivo você não vai pensar isso? Porque o sujeito ele não pode vir precedido de preposição. Então, aos trabalhadores seria qualquer coisa menos o sujeito, tá? Então, destaque essa informação, anote, acrescente aí, o seu núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Então, esse verbo não concorda com esse elemento. O que seria esse elemento? Qual seria a função sintática? De objeto indireto. Vamos colocar esse período na ordem direta, essa oração na ordem direta? A ordem direta seria: encontrar sua realização para além do objeto qual finaliza, cabe, e cabe a quem? Aos trabalhadores. Verbo não concorda com o complemento verbal. Verbo concorda com o sujeito. E o sujeito está aqui. Então, aqui nós temos um erro de concordância. O correto seria cabe. Agora, mais um exemplo, número 10 e último. Aos sonhos e aspirações das crianças e dos jovens, deve corresponder sua realização para que não se frustrem seu desenvolvimento. Então, vamos juntos aí. Vamos primeiramente buscar o sujeito dessa locução verbal. Agora, usando a dica da frase 9, o que você não pode pensar? Que aos sonhos é o sujeito dessa forma verbal. Por quê? Porque o meu sujeito não vem precedido de preposição. Vamos fazer uma pergunta adequada a essa locução verbal. Para isso, eu vou ler novamente a frase, porque só a par do contexto eu consigo elaborar uma pergunta adequada para assim localizar o sujeito. Mais uma vez, vamos juntos. Aos sonhos e aspirações das crianças e dos jovens deve corresponder a sua realização. O que deve corresponder aos sonhos e às aspirações das crianças e dos jovens? A sua realização. Outra dica é:
localizou o sujeito, quer saber se de fato esse elemento é o sujeito, coloque a oração na ordem direta. Como fica? Sua realização, ela deve corresponder e deve corresponder a quê? Aos sonhos e aspirações das crianças e dos jovens. Tudo isso aqui, ó, que eu acabei de ler, que começa com a preposição a, seria o complemento verbal indireto. Agora, te chama a atenção para o seguinte, pare de achar que o período traz orações na ordem direta. Então, a sua oração, ela geralmente não vem com sujeito, verbo e complemento. O mais comum no texto é você ter orações na ordem indireta, tá? Então, se atentem a isso. Para fechar a segunda oração, para que não se frustrem seu desenvolvimento, para que seu desenvolvimento não seja frustrado. Percebeu o que eu fiz aqui? Aqui nós temos uma oração na voz passiva sintética. O se aqui é uma partícula passivadora. Ela estava na passiva sintética e eu passei para a passiva analítica para ficar mais fácil a minha análise. Mais uma vez, para que não se frustrem seu desenvolvimento, para que seu desenvolvimento não seja frustrado. Então, seu desenvolvimento é o sujeito do verbo em destaque e o se seria uma partícula apassivadora. Então, temos aí um erro de concordância, porque o verbo deveria estar no singular para concordar com o seu desenvolvimento, ok? Então, aí, propositalmente, as frases 9 e 10, eu cometi um erro de concordância para você não se deixar iludir por aquilo que a banca faz. Então, numa questão de reescritura, em que você tem que buscar se há erro ou não gramatical, ela te pega, porque num primeiro momento parece que está adequado, o verbo está no plural porque eu tenho elementos que estão no plural, e aí faz-se necessário a localização adequada do sujeito da oração. Então retifique aí no seu material também, frases 9 e 10, retificamos fazendo a concordância adequada com o sujeito, ok? E vamos seguir. Agora, o que eu trago para vocês, que é muito importante no tópico concordância verbal? Os verbos impessoais. O que nós aprendemos sobre os verbos impessoais na nossa aula de sujeito? Os verbos impessoais são verbos que não possuem sujeito e como eles não possuem sujeito, não há com quem concordar. Por esse motivo, a regra fala que esses verbos devem ficar na terceira pessoa do singular. Falando de forma mais simples, verbos que não têm sujeito ficam no singular. E nós temos que saber de cor quais são esses verbos impessoais. Acredito que você já tenha decorado na nossa aula de sujeito. Caso não, revise e vamos decorar juntos agora. O verbo haver, no sentido de existir, acontecer, ocorrer, é impessoal. O verbo fazer, quando indicar tempo ou ainda indicar algum aspecto natural, é impessoal. O verbo ser indicou número ou aspectos naturais, ele é impessoal. Agora observe que o verbo ser, eu coloquei um asterisco. Por qual motivo que eu coloquei um asterisco no verbo ser? Porque o verbo ser, por mais que ele seja impessoal, que ele não tenha um sujeito, é o único verbo impessoal que pode se flexionar, que do singular pode ir para o plural. Então, o verbo ser vai concordar com o numeral, por mais que ele não tenha sujeito, ele é um impessoal que pode ir para o plural. Concorda com quem? Com o numeral. Ah, e se o verbo ser indicar um fenômeno da natureza? O verbo ser fica no singular, ok? Então vamos mais aí, vamos terminar os verbos impessoais. Verbos que indicam fenômenos da natureza são impessoais, ficam no singular. Bastar, no sentido de chegar de, no imperativo, né? Basta, chega de, nesse caso o verbo não tem sujeito e por isso fica no singular. E o verbo tratar-se de sempre fica no singular. Eu já comentei com você também na aula de sujeito que há uma divergência entre os gramáticos sobre o verbo tratar-se de. O Evanildo Bechário, por exemplo, coloca o tratar-se de como impessoal, como um verbo que não tem sujeito. Só que a maioria dos outros autores vai falar que o sujeito do tratar-se de é sujeito indeterminado, que o se é um índice de indeterminação do sujeito. Ah, e a banca CESP? O que ela faz? Como é que eu fico? A banca CESP não pergunta
quem é ou qual é a classificação do sujeito do verbo tratar-se de. O que você tem que levar para a prova que ela já pediu algumas vezes? Verbo tratar-se de sempre no singular. Se ele coloca uma reescritura e coloca toda a oração no plural e coloca tratam-se de, já temos aí um erro gramatical. Erro de quê? Erro de concordância. Então, para fechar, Banca CESP, tratar-se de, esse tratar sempre no singular. Motivo, ou é porque o sujeito é indeterminado, ou é porque a oração é sem sujeito. Mas, como eu disse, ele não vai te perguntar sobre a classificação do sujeito. Basta saber que esse verbo fica no singular, mais especificamente na terceira pessoa do singular. Na tela comigo, vamos aí aos exemplos. Houve alguns imprevistos na reunião. O verbo haver está no sentido de existir, nesse caso fica no singular. Detalhe, que a Banca CESP adora, essa questão ela cai, mas ela cai muito, ela já foi assim, de 10 provas, 8, 7 provas você tem uma questão desse modelo que eu vou acabar de falar agora. Vamos lá. O verbo haver, se eu substituir pelo verbo existir, ficaria o verbo existir, ficaria no plural ou no singular? Ficaria no plural. Então, quando ele pede para você substituir o verbo haver por algum sinônimo, lembre-se que esse sinônimo traz um verbo como outro qualquer. Os sinônimos do verbo haver não é impessoal. Então, se eu coloco existir, ou acontecer, ou ocorrer dentro da oração, você vai elaborar a pergunta para esse verbo, localizar o sujeito e o verbo vai concordar com o sujeito. Então, aqui, houve, o verbo haver não tem sujeito, né? Por regra, então, ele fica no singular. Substituir pelo existir, ficaria como? O que existiu na reunião? Alguns imprevistos. Então, o verbo existir já passa a ter sujeito e a reescritura seria existiram alguns imprevistos na reunião. Não sei se você se lembra, o verbo haver não tem sujeito, o que ele traz é um objeto direto. Substituir o haver pelo existir, aquilo que era o objeto do haver vira sujeito do verbo existir e esse verbo concorda normalmente com o seu sujeito. Frase 2. Faz 10 anos que nos formamos. Verbo fazer indicou tempo, é impessoal, não sofre flexão. O verbo fazer não concorda com o numeral. Por quê? Porque ele é verbo impessoal. Frase 3. Trata-se de temas relevantes. Verbo tratar se diz sempre no singular. São 30 quilômetros. O verbo ser aqui é impessoal e o verbo ser, mesmo sendo impessoal, ele é um verbo que pode se flexionar concordando com o numeral. E agora vamos falar um pouquinho sobre a questão de como fica a concordância nas locuções verbais. Primeira frase. Os músicos devem ser os primeiros da fila. Quem deve ser os primeiros? Os músicos. Os músicos é o sujeito, núcleo do sujeito, músicos. Na locução verbal, como eu já disse anteriormente, quem vai sofrer flexão para concordar com esse sujeito é sempre o verbo auxiliar. Questão de CESP. O verbo ser poderia sofrer flexão colocando serem para concordar com o sujeito? Devem serem? Não. Numa locução verbal em que o verbo principal está no infinitivo, você não mexe com esse verbo principal que está no infinitivo. Quem flexiona, como eu já disse, é apenas o verbo auxiliar. Mais um exemplo, número 2. Os projetos tinham sido desenvolvidos por um importante arquiteto. O que foi desenvolvido por um importante arquiteto? Os projetos, núcleo do sujeito, projetos. Então, locução verbal concorda com o núcleo. Quem vai sofrer flexão é o verbo auxiliar. Ah, mas nesse caso eu tenho 2 verbos auxiliares e um verbo principal. Quando ocorrer 2 auxiliares, apenas o primeiro auxiliar é que se flexiona para concordar com o núcleo do sujeito. Quando esse verbo principal estiver no particípio, que é o ido, é o ado, ele também faz a flexão aí e nesse caso você vai observar não só o número como também o gênero, porque se eu tivesse as plantas tinham sido desenvolvidas, então aqui eu também observo a concordância nominal em relação ao gênero quando o verbo principal estiver no particípio, ok? Mais um exemplo, número 3. No condomínio, tem havido discussões sobre a proibição de animais nas áreas de uso comum. Observe que agora, nessa locução verbal, o verbo principal é o verbo haver
no sentido de ocorrer, no sentido de existir, tem ocorrido discussões, tem existido discussões. E agora, muito importante, hein? Vamos acordar. Toma aí no seu café, já tomou? Então vem comigo e foca na minha terceira frase. Quando você tiver uma locução verbal em que o verbo principal é um verbo impessoal, então aqui o verbo haver, ele é impessoal porque ele foi empregado no sentido de existir, no sentido de ocorrer. O verbo principal vai contaminar o auxiliar, que também passa a ser impessoal. E se o verbo auxiliar passa a ser impessoal, por regra ele tem que ficar no singular. E o verbo ter no singular não recebe o acento gráfico. Entenderam? Mais uma vez e última. Locução verbal. O verbo principal é um verbo impessoal. Aí o que ocorre? Ele contamina o auxiliar, que também passa a ser impessoal. E se o auxiliar passa a ser impessoal, ele tem que ficar no singular. Por esse motivo, eu não coloquei o acento circunflexo no verbo ter. Ah, mas professora, não deveria ter concordado com discussões? Não! Nós temos aí um verbo impessoal, ou seja, essa oração não tem sujeito, não tem com quem concordar. Então, eu não poderia concordar com o vocábulo discussões. Número 4. Discussões sobre a proibição de animais nas áreas de uso comum têm ocorrido no condomínio. O que tem ocorrido no condomínio? Discussões sobre a proibição de animais na área de uso comum. Núcleo. Discussões têm ocorrido. Agora já mudou. O que eu fiz? A minha frase 4 é uma reescritura da frase 3, só que agora eu substituí o verbo haver pelo verbo ocorrer. O verbo principal agora não é um verbo impessoal, então nós temos uma locução como qualquer outra. E numa locução verbal em que o verbo principal não é impessoal, quem vai sofrer a flexão para fazer a concordância com o núcleo é o verbo auxiliar. Entenderam? Ok. Vamos mais. Deve fazer 5 meses que nos mudamos. Locução verbal. O verbo principal é o verbo fazer indicando o tempo. Nesse caso, o verbo principal da locução é um verbo impessoal. E quando na locução verbal o verbo principal for impessoal, o que acontece com o auxiliar? Ele também se torna impessoal. E se ele se torna impessoal, ele fica no singular. Frase 6. Tem havido dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde cubano. Observe que, nessa locução verbal, o verbo haver está no sentido de existir, de ocorrer. O verbo haver, nesse contexto, ele é um verbo impessoal. Contaminou o verbo auxiliar, que também passa a ser impessoal. Por esse motivo, o verbo auxiliar singular, verbo ter no singular, não tem acento. Frase 7. Tem sido levantadas dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde cubano. Agora mudou. O verbo principal é o verbo levantar. Então, nós temos uma locução verbal em que o verbo principal não é impessoal. Se não temos um verbo impessoal, vamos buscar quem é o sujeito dessa locução verbal. O que tem sido levantado? Dúvidas. Dúvidas é o núcleo do sujeito. Então, essas dúvidas têm sido levantadas. O que faltou aqui? O acento circunflexo no verbo ter. Verbo ter é o verbo auxiliar que vai concordar com o núcleo do sujeito. Então, veja bem, olha só, frase 6 e 7, vamos ter atenção. Por que o verbo ter ficou no singular? Porque o principal era um verbo impessoal. Já aqui, na frase 7, o verbo ter concordou com dúvidas, porque o verbo principal não é um verbo impessoal. Então, nós vamos ter a flexão aqui do verbo ter com a palavra dúvidas. Agora, nós vamos trabalhar alguns exercícios de fixação. E o que eu quero com esses exercícios de fixação? O nome já falou tudo. Eu quero que você fixe, mas melhor, né? Nem bem só fixar. Eu quero que você treine, né? Então, nós vamos treinar a localização do sujeito. Se você quer trabalhar a concordância verbal, como eu estudo, faça diversas questões em que você tenha que elaborar uma pergunta ao verbo, a fim de buscar o sujeito desse verbo. E isso é estudar a regra geral. Então vamos juntos a esses exercícios para ficarmos craques na localização do sujeito. Primeira questão, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Primeira frase.
Faz 30 minutos. Vamos colocar aí o verbo fazer no singular, porque o verbo fazer, indicando o tempo, é um verbo impessoal e, por regra, fica no singular. Frase 2. Deve haver mais de 10 processos. Aqui eu vou colocar o verbo auxiliar deve no singular, porque nós temos uma locução verbal. Nessa locução verbal, o verbo principal é o verbo haver no sentido de existir. Verbo haver é impessoal, contamina o auxiliar que também é impessoal e por esse motivo o verbo auxiliar fica no singular. Frase 3. Alugam-se estes escritórios. O que vale dizer? Que estes escritórios são alugados. Nós temos aí uma voz passiva sintética. O que se aluga? Estes escritórios. Qual é o núcleo do sujeito? Escritórios. Então fica alugam-se estes escritórios. O se aí o que é? É a partícula passivadora. Lembra que o se, quando ele vier ligado a um verbo transitivo direto, ou quando ele vier ligado a um verbo transitivo direto ou e indireto, o se é a partícula passivadora. Aquilo que seria o objeto se torna o sujeito do nosso verbo. Frase 4. És tu que vais redigir o documento. Por que eu coloquei vais? O sujeito seria o que e o que retoma o pronome pessoal tu. O verbo concorda com quem o que é o sujeito, retoma, que é o tu. Tu que vais redigir o documento. Bem, questão de número 1. Vamos buscar uma alternativa, vamos ficar com a letra A. Questão 2. Assinale a alternativa correta no tocante à concordância verbal das frases. Letra A. Deverão haver muitas oportunidades de emprego. Temos a locução verbal deverão haver. O verbo haver está no sentido de existir. Nesse caso, o verbo haver é um verbo impessoal. E o que acontece? O auxiliar também se torna impessoal. Se o auxiliar se torna impessoal, ele tem que ficar no singular e não no plural. Temos um erro. O correto seria deverá haver muitas oportunidades. Letra B. Não houve condições climáticas para o avião decolar. Verbo haver no sentido de existir, é impessoal, como tal fica no singular. A letra B está perfeita, é a correta, é a que eu marco. Mas vamos corrigir as demais. Letra C. Fazem 5 anos. Verbo fazer indicou tempo, singular. Faz 5 anos. Letra D. Existe ainda muitas crianças que faz muito sacrifício para chegar à escola. O que existe? Muitas crianças. Então aqui seria existem, vamos concordar com crianças, o verbo existir não é impessoal. Existem muitas crianças, as quais fazem muito sacrifício. O verbo fazer deveria estar no plural, porque o sujeito do fazer é o que, e o que retoma crianças, o verbo concorda com o elemento que o que retoma, já que o que fez a função de sujeito. Letra E. Deve existir condições. O que deve existir? Condições. Locução verbal, o verbo auxiliar concorda com o núcleo do sujeito, já que nessa locução verbal não temos o verbo principal como impessoal. Questão 3. Assinale a alternativa em que as relações de concordância nominal e verbal estão de acordo com a norma padrão da língua. Letra A. Infelizmente, nem sempre se busca as melhores soluções para o currículo das escolas brasileiras. O que nem sempre se busca? As melhores soluções para o currículo. Qual é o núcleo? Soluções. Aqui nós temos uma voz passiva sintética. Vamos passar para a analítica. As melhores soluções nem sempre são buscadas. Então eu tenho certeza que é voz passiva. Se é a partícula passivadora e o verbo buscar deveria ter concordado com o núcleo do sujeito soluções. Letra B. Geralmente não são observadas nas decisões governamentais o embasamento científico necessário no campo da atuação. O que não é observado nas decisões governamentais? O embasamento científico necessário. Qual é o núcleo do sujeito? Embasamento. Então, o embasamento ele não é observado. Então, aqui entrou também a questão da concordância nominal. Quando o seu verbo principal estiver no particípio,
você vai observar também o gênero, né? Então, o embasamento, singular masculino, não é observado. Letra C. Muitos educadores e cientistas brasileiros têm buscado respostas. Quem tem buscado respostas? Muitos educadores e cientistas brasileiros. Quais são os núcleos? Os educadores e os cientistas. Agora nós temos um sujeito composto, porque eu tenho dois núcleos. Sujeito composto, anteposto ao verbo, falando de forma mais simples. Sujeito composto, quando ele vier antes do verbo, o plural é obrigatório. Então, deveria marcar aqui com acento circunflexo, marcando o plural no verbo ter. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos falar de particularidades do sujeito composto. Mas, por hora, o que nós temos? Sujeito composto, anteposto ao verbo. Por regra, esse verbo fica no plural. Letra D. Devem existir parâmetros científicos. O que deve existir? Parâmetros científicos confiáveis. Qual é o núcleo? Parâmetros. Então, os parâmetros, eles devem existir. Flexão aqui adequada. Vamos seguir para terminar de ler o período, né? Deve existir parâmetros científicos confiáveis, os quais possam subsidiar a tomada de decisões. O que retoma parâmetros, e esses parâmetros científicos confiáveis é que vão poder subsidiar. Observe que o pronome relativo que exerceu a função de sujeito, e no caso, essa locução verbal, o verbo auxiliar, concorda com o termo que o que retoma, já que o que é sujeito. A letra D ela está perfeita, ela é a resposta do nosso exercício. Vamos achar um erro na letra E. É necessário a compreensão. Epa, perceberam o erro de concordância? O que? Nominal. É necessária a compreensão. Então, a compreensão ela é necessária. Quando você tiver é proibido, é bom, é necessário, e o sujeito dessa expressão vem acompanhado de um artigo, essa expressão concorda com o artigo. Por isso, o correto seria necessária a compreensão dos processos de desenvolvimento da criança e do jovem para que não lhe seja negada a oportunidade de aprender. O que não vai ser negada a eles? A oportunidade de aprender. Núcleo do sujeito, a oportunidade não lhe seja negada. Aqui a concordância estava ok. Mais um exercício, número 4. A frase com a concordância correta de acordo com a norma padrão. Letra A. Restam-nos muito pouco tempo para viver, não é mesmo? O que nos resta? Muito pouco tempo para viver. Qual seria o núcleo? O que nos resta? O núcleo é a palavra tempo. O núcleo é um substantivo. Então, resta-nos pouco tempo para viver. Letra B. Casos e histórias é que animavam a conversa pausada. Atenção aqui na letra B, que eu tenho algo inédito para falar. Ainda não falei sobre isso na aula de hoje, hein? Então, foca aqui. Olha o que eu vou fazer na letra B. Eu consigo eliminar esse é que sem causar nenhum prejuízo na frase B. Vamos ler a B sem esse é que. Casos e histórias animavam a conversa pausada. Perceberam? Quando você conseguir tirar o é que, é porque o que ele é uma partícula de realce. Então, aprendemos aí mais uma classificação da palavra que. O que como partícula de realce, também chamada de partícula expletiva. Então, de novo, como é que eu fico sabendo que o que, ou esse é que, como é que esse que do é que é realce? Tenta tirar da frase. Conseguir retirar, não causou nenhum prejuízo gramatical e nem prejuízo de sentido, ele é uma partícula de realce. Agora vamos cair na concordância verbal, que é sobre a nossa aula de hoje. Quando você tem o é que como partícula expletiva, esse é uma expressão invariável, tá? Então você não vai concordar esse é com ninguém, você não vai buscar o sujeito. O é que fica sendo invariável. Então, de novo, na letra B. Casos e histórias animavam a conversa. Esse aqui é invariável, já que é expletiva, ignore e vamos analisar. O que animava a conversa? Casos e histórias. Sujeito composto, temos dois núcleos.
sujeito composto anteposto ao verbo, por regra, o verbo fica no plural para concordar com o sujeito composto. A letra B ela está perfeita, mas vamos analisar o erro nas demais. Letra C. Música, canto, arte, tudo isso são essenciais à vida. O que é essencial à vida? Música, canto, arte. Tudo isso, observe que eu tenho um termo resumidor. Quando o seu sujeito é um termo resumidor, quando eu tenho um termo resumidor funcionando como sujeito, o verbo concorda com o termo resumidor, tá? Então, corrigindo, tudo isso é essencial à vida. Letra D. Nesses tempos urgem a revitalização da região de Inhotim. O que urge a revitalização da região? Núcleo, revitalização, deveria concordar com núcleo, o correto é urge. Letra E. Assim como ocorreram com outras artes, cortaram gastos com a música. O que ocorreu com as outras artes? Cortar gastos com a música. Então, observe que o sujeito do verbo ocorrer é toda essa oração. Mais uma vez, o que ocorreu com as outras artes? Cortaram os gastos com a música. Se o sujeito desse verbo é toda essa oração, por regra, esse verbo fica no singular. Assim como ocorreu com outras artes, os gastos com a música eles cortaram, tá? Então, corrigimos a letra E. Bem, fechamos aí, foram 4 questões, como eu disse, somente para aprendermos mais, para aprendermos melhor a localização do sujeito e também fixarmos as particularidades, como dos verbos impessoais e verbo acompanhado do si, sendo voz passiva. Te espero no próximo bloco.